Existe uma diferença profunda entre desejar sentir a presença de Deus e aprender a viver nela de forma consciente todos os dias. E essa diferença não está em palavras específicas, nem em rituais, nem em fórmulas espirituais prontas, mas em algo muito mais interno, muito mais sutil e ao mesmo tempo muito mais poderoso. A forma como você se posiciona diante de Deus quando ninguém está vendo. Porque muitos falam sobre invocar a presença do Espírito Santo, mas poucos realmente entendem o que isso significa na prática. E é exatamente por isso que vivem esperando momentos específicos, ambientes certos, músicas certas ou emoções intensas para então sentir algo. Quando, na verdade, a presença do Espírito Santo não é algo que você ativa apenas em ocasiões. É algo que você aprende a reconhecer, cultivar e responder continuamente. E talvez, sem perceber, você tenha criado dentro de si uma ideia equivocada, quase automática, de que a presença de Deus é algo distante, algo que precisa ser trazido de fora, algo que depende de um esforço específico ou de um momento espiritual elevado, quando na realidade o Espírito Santo não é alguém que precisa ser chamado para vir. Ele já está disponível, já está próximo, já está presente, mas não é percebido por quem vive distraído, desconectado e espiritualmente desatento. E isso muda completamente a perspectiva, porque deixa de ser uma busca por algo que está longe e se torna um despertar para algo que já está perto. Agora, isso confronta uma mentalidade comum, porque muitas pessoas passam anos tentando sentir Deus, sem nunca aprender a viver sensíveis à presença dele. E isso gera uma dependência de experiências emocionais, onde a fé sobe e desce conforme o que se sente no momento e não conforme o que se constrói ao longo do tempo. E aqui está o ponto que precisa ser entendido com clareza desde o início. Você não invoca a presença do Espírito Santo como quem chama algo externo. Você se alinha com a presença que já está disponível, e isso exige consciência, exige ajuste, exige intenção. E é exatamente por isso que muitos não conseguem manter constância espiritual, porque continuam tentando acessar Deus de fora para dentro, quando o processo real acontece de dentro para fora, através de uma sensibilidade que precisa ser desenvolvida, treinada e sustentada no dia a dia. Porque o Espírito Santo não se manifesta apenas em momentos extraordinários. Ele se revela nos detalhes, nos silêncios, nas pausas, nas decisões pequenas, nos pensamentos que surgem, nas direções sutis que você muitas vezes ignora por estar ocupado demais, acelerado demais ou simplesmente desconectado demais de si mesmo. E aqui entra uma pergunta que pode parecer simples, mas que revela muito. Quantas vezes no seu dia você realmente para e percebe? Não apenas para pensar, não apenas para resolver algo, mas para perceber sua própria condição interna, para observar o que está acontecendo dentro de você, para reconhecer se existe paz, se existe inquietação, se existe direção, se existe desconexão. Porque é exatamente nesse espaço de percepção que o Espírito Santo começa a ser identificado. E sem isso, você pode passar por vários momentos do seu dia completamente alheio à presença dele, mesmo estando cercado por sinais. Isso não acontece por falta de Deus, acontece por excesso de ruído. Ruído mental, ruído emocional, ruído de distração, ruído de rotina automática. E quanto mais ruído existe, menos sensibilidade você tem. E quanto menos sensibilidade você tem, mais você acha que Deus está distante. Mas Ele não está, você que não está percebendo. Isso não é acusação, é revelação. Porque a partir do momento em que você entende isso, algo começa a mudar. Você para de correr atrás de experiências externas e começa a construir uma consciência interna.
Você para de esperar sentir algo forte e começa a valorizar percepções sutis. Você para de depender de ambientes e começa a desenvolver presença. E isso transforma completamente sua vida espiritual. Agora, deixa isso se aprofundar dentro de você. A presença do Espírito Santo não é algo que você visita, é algo que você aprende a habitar. E isso exige uma mudança de postura, porque não se trata de fazer algo específico em um momento do dia, mas de viver de forma alinhada ao longo de todo o dia. É aprender a carregar essa consciência enquanto trabalha, enquanto fala, enquanto decide, enquanto reage, enquanto vive. E isso é o que poucos fazem, porque isso exige intenção contínua, exige sair do automático, exige desacelerar internamente, exige aprender a perceber antes de agir. E é exatamente aí que tudo começa. Mas existe um detalhe que quase ninguém te explica e que muda completamente a forma como você se relaciona com o Espírito Santo. Você não desenvolve sensibilidade espiritual tentando sentir mais. Você desenvolve sensibilidade espiritual aprendendo a responder melhor. Porque cada vez que você responde a um direcionamento interno, mesmo que pequeno, você fortalece essa conexão, você amplia essa percepção, você abre espaço para mais clareza e, aos poucos, aquilo que antes parecia distante começa a se tornar natural. E talvez você já tenha vivido isso em algum momento da sua vida, mesmo que não tenha percebido claramente na época. Momentos em que você sentiu uma paz inexplicável no meio de uma situação difícil. Momentos em que algo dentro de você te direcionou a tomar uma decisão diferente. Momentos em que você percebeu que deveria agir de outra forma, mas ignorou e depois percebeu que aquilo fazia sentido. Tudo isso são sinais de que a presença nunca esteve ausente, apenas não foi reconhecida de forma consistente. E agora você começa a entender que invocar não é gritar mais alto, não é repetir palavras específicas, não é tentar forçar uma experiência, é ajustar sua postura, alinhar sua atenção, abrir espaço interno e responder com sensibilidade. E isso muda tudo, porque tira você de um lugar de esforço espiritual e te coloca em um lugar de relacionamento real. Mas antes de avançarmos, existe algo que precisa ser confrontado dentro de você, porque enquanto isso não for ajustado, você pode até tentar aplicar práticas espirituais, mas nunca vai conseguir sustentar uma vida de presença contínua. Existe uma forma de viver que bloqueia completamente essa sensibilidade, mesmo que você esteja buscando, mesmo que você tenha boas intenções, mesmo que você queira de verdade. E quando você enxergar isso com clareza, você nunca mais vai se relacionar com a presença de Deus da mesma forma. Existe algo que precisa ser exposto com clareza agora, porque sem esse entendimento, tudo o que falamos até aqui corre o risco de se tornar apenas uma ideia bonita, mas não uma experiência vivida. E esse algo está diretamente ligado àquilo que bloqueia a percepção da presença do Espírito Santo no dia a dia, mesmo quando existe desejo, mesmo quando existe busca, mesmo quando existe fé. Porque muitas pessoas não estão distantes de Deus por rejeição, estão distantes por desalinhamento, e isso é muito mais sutil, muito mais silencioso e, por isso mesmo, muito mais perigoso, porque não gera um rompimento evidente, mas cria uma desconexão progressiva que vai se tornando normal ao longo do tempo. O maior bloqueio não é a falta de conhecimento, não é a ausência de práticas espirituais e, em muitos casos, nem mesmo o pecado evidente que todos conseguem identificar facilmente. O maior bloqueio está em uma vida vivida no automático, onde a pessoa já não percebe mais o que está acontecendo dentro dela, onde tudo é rápido, tudo é reativo, tudo é superficial. E não existe espaço interno para que a presença de Deus seja reconhecida.
Porque o Espírito Santo não compete com o ritmo acelerado da sua mente, ele não invade o excesso de estímulos, ele não se impõe sobre uma vida cheia de distrações constantes. Ele se manifesta onde há espaço, onde há atenção, onde há abertura. E aqui está o ponto que precisa ser encarado com maturidade. Você pode até querer sentir a presença de Deus, mas se a sua vida está completamente preenchida por ruído interno, você não vai perceber quando Ele estiver falando. E isso não é porque Deus não quer se revelar, é porque você não está disponível para perceber. Sua mente está ocupada demais, seus pensamentos estão acelerados demais, sua atenção está fragmentada demais e assim, mesmo que a presença esteja ali, ela passa despercebida. Talvez você nunca tenha analisado isso dessa forma, mas observe o seu dia com sinceridade. Observe quantos momentos você realmente está presente, consciente, atento. E quantos momentos você está apenas reagindo, passando de uma coisa para outra sem pausa, sem reflexão, sem percepção. E é exatamente nesse estilo de vida que a sensibilidade espiritual se perde, porque ela não se desenvolve em ambientes de pressa constante, ela se desenvolve em ambientes de atenção intencional. Agora, entenda isso profundamente. O problema não é apenas o que você faz, mas como você faz. Você pode até separar um momento para Deus, pode até orar, pode até ler algo espiritual, mas se o restante do seu dia é vivido completamente desconectado, acelerado e automático, você cria uma ruptura interna que impede a continuidade da presença. E é por isso que muitos têm momentos com Deus, mas não conseguem viver com Deus. Isso gera uma frustração silenciosa, porque a pessoa experimenta algo real em certos momentos, mas não consegue sustentar aquilo no restante do dia. E então começa a acreditar que a presença de Deus está limitada a ambientes específicos, quando na verdade o que está limitado é a sua percepção. E aqui entra algo que precisa ser ajustado com urgência. Você precisa aprender a desacelerar internamente. Não necessariamente mudar toda a sua rotina externa, mas mudar a forma como você se posiciona dentro dela. Porque não é sobre fazer menos coisas, é sobre fazer com mais consciência. É sobre criar pequenos momentos de pausa ao longo do dia, onde você volta sua atenção para dentro, onde você observa, onde você percebe, onde você se reconecta. Isso pode parecer simples, mas é extremamente poderoso, porque é nessas pausas que a presença começa a ser percebida. É nesses espaços que a sensibilidade começa a voltar. É nesse silêncio interno que a direção começa a se tornar clara. Mas isso exige decisão. Exige que você interrompa o fluxo automático. Exige que você escolha não viver no modo reativo. Exige que você desenvolva atenção. E atenção é algo que precisa ser treinado. Agora, existe outro ponto ainda mais profundo dentro desse bloqueio que poucos percebem, e ele está relacionado ao acúmulo de coisas internas não resolvidas, pensamentos desalinhados, emoções não tratadas, decisões adiadas, conflitos ignorados. Tudo isso vai ocupando espaço dentro de você e criando uma espécie de poluição interna que dificulta a percepção espiritual. Porque quanto mais carregado você está por dentro, menos espaço você tem para perceber o que vem de Deus. E isso é sério, porque não é apenas uma questão de prática espiritual, é uma questão de estado interno. E enquanto isso não for ajustado, você pode continuar tentando invocar a presença de Deus, mas vai continuar tendo dificuldade em perceber de forma consistente. Agora, talvez algo esteja ficando claro dentro de você. O problema nunca foi a ausência do Espírito Santo, foi a falta de espaço para percebê-lo. E isso muda completamente a forma como você vai caminhar a partir de agora, porque deixa de ser uma busca por algo externo e passa a ser um ajuste interno. E é exatamente aqui que tudo começa a se alinhar. Porque quando você começa a reduzir o ruído, quando você começa a organizar seu interior,
quando você começa a desacelerar sua mente, quando você começa a prestar atenção de verdade, algo muda. Não de forma explosiva, não de forma imediata, mas de forma progressiva e real. A presença começa a ser percebida com mais clareza, as direções começam a fazer mais sentido, a paz começa a se tornar mais constante. E então você percebe algo que antes parecia distante. Deus nunca esteve longe. Mas agora você consegue perceber, e isso muda tudo. Mas ainda falta um passo essencial. Porque não basta remover bloqueios, não basta criar espaço, existe uma forma prática de viver diariamente alinhado com a presença do Espírito Santo, algo que transforma isso em um estilo de vida, e não apenas em momentos isolados. Agora que você entendeu que não se trata de trazer a presença de Deus, mas de remover aquilo que impede você de percebê-la, existe um ponto prático que precisa ser estabelecido com muita clareza, porque sem isso, tudo o que foi dito até aqui pode ficar apenas no nível do entendimento, mas não se tornar um estilo de vida real. E esse ponto é o seguinte: você precisa aprender a criar consciência contínua da presença do Espírito Santo ao longo do seu dia, não apenas em momentos específicos, mas como uma prática viva, constante e intencional que acompanha cada decisão, cada pensamento e cada reação. Porque aqui está uma verdade que muda completamente o jogo. Você não invoca a presença do Espírito Santo em momentos isolados. Você se torna consciente de que ele já está com você em todos os momentos. E isso, quando realmente absorvido, transforma completamente a forma como você vive, porque tira você de uma espiritualidade baseada em eventos e te coloca em uma espiritualidade baseada em permanência. Você deixa de depender de momentos especiais e começa a desenvolver uma caminhada contínua. Mas isso não acontece automaticamente. Isso é treinado, isso é construído, isso é cultivado. E o primeiro passo prático para isso é extremamente simples, mas profundamente poderoso. Você precisa começar a reconhecer conscientemente a presença do Espírito Santo ao longo do dia. Não de forma mecânica, não como uma repetição vazia, mas como uma lembrança intencional. Em momentos específicos, ao longo da sua rotina, você para por alguns segundos e reconhece: o Senhor está aqui. Pode parecer simples demais, mas esse reconhecimento ativa algo dentro de você, porque direciona sua atenção, reorganiza sua consciência e começa a criar um novo padrão interno. E quanto mais você faz isso, mais natural se torna, porque aquilo que você repete com consciência se fortalece. Agora, existe um detalhe muito importante aqui que poucos entendem. Não é sobre quantidade de tempo. É sobre qualidade de atenção. Você não precisa parar horas durante o dia. Você precisa aprender a fazer pausas conscientes, pequenas interrupções no automático, onde você volta sua mente para Deus, onde você se realinha, onde você se reposiciona internamente. E essas pausas mudam tudo, porque elas quebram o fluxo de distração. Elas reduzem o ruído interno. Elas restauram a percepção. E aos poucos, você começa a perceber algo diferente acontecendo. A presença deixa de ser algo distante e começa a se tornar algo familiar. Agora, junto com esse reconhecimento, existe um segundo passo prático que sustenta essa construção. Você precisa começar a incluir o Espírito Santo nas suas decisões simples. Não apenas nas grandes escolhas, não apenas quando você está perdido, mas nas pequenas coisas do dia a dia. Antes de responder a alguém, antes de tomar uma decisão, antes de reagir a uma situação, você aprende a pausar internamente e perguntar: isso está alinhado? Ou, como eu deveria responder aqui? E talvez você nunca tenha feito isso de forma intencional, mas quando você começa a fazer, algo muda, porque você deixa de viver no automático e começa a viver em alinhamento. Você cria um espaço onde o Espírito Santo pode direcionar, ajustar, conduzir.
E esse espaço, por menor que pareça, é o que transforma completamente sua experiência espiritual. E aqui entra algo muito profundo. O Espírito Santo se manifesta com mais clareza onde existe consulta. Quanto mais você consulta, mais você percebe. Quanto mais você envolve, mais você discerne. Quanto mais você inclui, mais você se torna sensível. E isso cria um ciclo completamente novo. Um ciclo de consciência, resposta e crescimento. Agora, existe um terceiro passo que fecha essa prática e torna tudo ainda mais real. Você precisa aprender a responder imediatamente aos pequenos direcionamentos, porque não adianta reconhecer, não adianta consultar se você não responde. A resposta é o que fortalece a conexão, é o que transforma a percepção em experiência, é o que tira você do campo da teoria e te coloca na prática. E aqui está um ponto decisivo. Muitas pessoas até percebem, mas não respondem. Sentem que deveriam agir diferente, mas continuam no mesmo padrão. Percebem um direcionamento, mas adiam. E isso enfraquece tudo, porque cada direção ignorada diminui a sensibilidade futura, mas cada resposta fortalece. E isso precisa se tornar um hábito. Responder rápido, ajustar rápido, alinhar rápido. E com o tempo, isso se torna natural. Agora, talvez você esteja começando a perceber que invocar a presença do Espírito Santo não é sobre palavras específicas. É sobre postura contínua. É sobre viver atento, consciente, sensível e responsivo. É sobre transformar sua rotina em um ambiente de conexão constante, onde Deus não é acessado apenas em momentos, mas percebido em todos os momentos. E isso muda completamente sua vida, porque você começa a carregar paz mesmo em situações difíceis. Você começa a ter direção em decisões simples. Você começa a sentir segurança mesmo quando não entende tudo. Você começa a perceber que não está sozinho em nenhum momento. E isso gera estabilidade, gera clareza, gera maturidade. Agora, deixa isso se consolidar dentro de você. A presença do Espírito Santo não é algo que você tenta alcançar, é algo que você aprende a perceber, cultivar e responder todos os dias. E quando isso se torna um estilo de vida, você deixa de viver uma fé baseada em momentos e passa a viver uma fé baseada em continuidade. Existe um nível mais profundo dessa caminhada que quase ninguém alcança. Não porque seja inacessível, mas porque exige um tipo de entrega que vai além da prática e entra no campo da rendição consciente, contínua e intencional. Porque até aqui você começou a entender como perceber, como criar espaço, como desenvolver consciência e como responder aos direcionamentos do Espírito Santo. Mas existe algo que intensifica tudo isso de forma exponencial, algo que faz com que a presença deixe de ser apenas percebida em momentos e passe a se tornar uma realidade constante, clara e inegável dentro de você. E isso está diretamente ligado ao nível de entrega do seu coração. Porque existe uma diferença muito grande entre incluir Deus na sua vida e permitir que Ele conduza a sua vida. E essa diferença é o que separa pessoas que apenas experimentam a presença de Deus ocasionalmente daquelas que vivem mergulhadas nela diariamente. Muitos querem sentir mais de Deus, querem ter mais direção, mais paz, mais clareza, mas ainda mantêm áreas da vida onde Deus não tem acesso real, onde decisões continuam sendo tomadas de forma independente, onde vontades pessoais ainda são colocadas acima do direcionamento espiritual. E isso cria um limite invisível que impede o aprofundamento da presença. E aqui está uma verdade que precisa ser recebida com maturidade. O Espírito Santo se manifesta com mais intensidade onde existe mais entrega. Não porque ele se afasta de quem não se entrega completamente, mas porque quanto mais você se rende, mais espaço você cria para que ele atue,
para que Ele direcione, para que Ele transforme. E isso não acontece de forma automática. Isso acontece quando você começa a abrir mão do controle. E esse é o ponto que mais confronta. Porque abrir mão do controle não é confortável, não é natural, não é fácil, mas é necessário. Porque enquanto você tenta controlar tudo, você limita aquilo que Deus pode fazer. Enquanto você insiste em decidir tudo sozinho, você reduz o espaço de direção. Enquanto você mantém áreas da sua vida intocáveis, você impede que a presença se manifeste de forma plena. E talvez você nunca tenha pensado nisso com tanta clareza, mas ser guiado pelo Espírito Santo exige confiança. E confiança exige entrega, não parcial, não ocasional, mas progressiva e real. É um processo onde, aos poucos, você começa a soltar aquilo que antes você segurava com força. Começa a confiar mesmo sem entender completamente. Começa a obedecer, mesmo quando não é confortável. Começa a se alinhar mesmo quando vai contra suas próprias preferências. E é exatamente nesse ponto que a presença se intensifica. Porque agora não existe apenas percepção, existe participação. Agora não existe apenas consciência, existe rendição. Agora não existe apenas busca, existe entrega. E isso muda tudo. Porque quando você entra nesse nível, sua relação com Deus deixa de ser superficial e se torna profundamente transformadora. Você começa a perceber mudanças reais dentro de você, mudanças que não vêm de esforço, mas de alinhamento, mudanças que não vêm de tentativa, mas de entrega. Seus pensamentos começam a se organizar, suas emoções começam a se equilibrar, suas decisões começam a ganhar clareza, e aquilo que antes parecia confuso começa a se tornar mais simples. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque você não está mais tentando conduzir tudo sozinho. Agora, existe algo muito importante que precisa ser entendido dentro desse processo. Entrega não é um evento único, é uma prática diária. Não é algo que você faz uma vez e pronto. É algo que você escolhe todos os dias, em diferentes áreas, em diferentes decisões, em diferentes momentos. É um movimento contínuo de alinhamento, onde você constantemente avalia, ajusta e reposiciona seu coração. Isso exige vigilância interna, exige sinceridade. Exige disposição para reconhecer quando algo não está alinhado e ajustar sem resistência. E aqui está um detalhe que transforma tudo. Quanto mais você pratica essa entrega, mais natural ela se torna. Aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar leve. Aquilo que antes exigia esforço começa a fluir. Aquilo que antes gerava conflito começa a gerar paz. E isso é um sinal de que você está caminhando corretamente. Agora, talvez, algo esteja ficando muito claro dentro de você. A presença do Espírito Santo não aumenta porque você tenta mais. Ela se torna mais evidente porque você se entrega mais. E isso muda completamente a forma como você vai caminhar a partir daqui. Porque tira o foco do esforço e coloca no alinhamento, tira o foco da tentativa e coloca na rendição, tira o foco do controle e coloca na confiança. E é exatamente isso que leva você para um nível onde a presença de Deus não é mais algo que você busca ocasionalmente, é algo que você carrega constantemente. E quando isso acontece, tudo muda. Sua forma de viver muda, sua forma de pensar muda. Sua forma de decidir muda. Sua forma de reagir muda. Porque agora você não está mais vivendo sozinho. Agora você está sendo conduzido. E isso é o que poucos experimentam. Não porque é difícil, mas porque exige entrega. Mas ainda existe um último ponto que precisa ser estabelecido. Algo que fecha tudo isso de forma prática, emocional e espiritual. E que transforma esse entendimento em uma experiência real, pessoal e contínua. Algo que você não apenas entende, mas vive. Agora tudo converge para um ponto que não pode mais ser adiado, porque depois de tudo que foi revelado, explicado e construído dentro de você ao longo desse caminho,
Não se trata mais de entender como invocar a presença do Espírito Santo, mas de decidir se você realmente quer viver uma vida onde essa presença se torna constante, consciente e transformadora. E essa decisão não acontece em palavras bonitas, não acontece em momentos emocionais isolados, não acontece em intenções passageiras que desaparecem com o tempo. Ela acontece em um posicionamento interno firme, silencioso e definitivo, onde você escolhe, de forma madura e consciente, que não vai mais viver desconectado daquilo que sempre esteve disponível, que não vai mais tratar a presença de Deus como algo distante, eventual ou opcional, mas como o centro da sua vida diária, como a base das suas decisões, como a referência das suas reações e como a fonte da sua direção. Porque existe um momento na vida espiritual em que continuar apenas ouvindo se torna confortável demais e perigoso ao mesmo tempo, porque você começa a acumular entendimento sem transformação, começa a reconhecer verdades sem responder a elas, começa a sentir que sabe o caminho, mas continua vivendo da mesma forma, e isso cria uma estagnação silenciosa que muitos confundem com estabilidade, quando na verdade é apenas ausência de avanço. E é exatamente aqui que você precisa tomar uma decisão diferente, uma decisão que rompe esse ciclo e transforma tudo o que foi construído até aqui em prática real, em experiência viva, em relacionamento contínuo. E essa decisão começa com algo simples, mas extremamente poderoso. Você precisa assumir responsabilidade pela sua própria sensibilidade espiritual. Parar de esperar sentir algo para então se posicionar e começar a se posicionar para então perceber. Parar de depender de momentos externos e começar a construir uma consciência interna. Parar de tratar sua conexão com Deus como algo condicionado e começar a viver isso como algo contínuo, presente e ativo em todos os momentos do seu dia. Porque a presença do Espírito Santo não se manifesta de forma consistente na vida de quem apenas deseja, mas na vida de quem se posiciona. E agora, sem pressa, mas com total sinceridade, eu quero que você volte sua atenção para dentro, não para analisar, não para questionar, mas para reconhecer, porque existe algo acontecendo aí dentro de você neste exato momento. Talvez uma clareza que você não tinha antes, talvez uma inquietação que revela que algo precisa mudar, talvez uma percepção silenciosa de que você não pode mais continuar vivendo da mesma forma. E isso não é emoção passageira, isso é consciência sendo ativada, isso é entendimento se transformando em chamado. E é nesse ponto que tudo começa a se tornar real. Não quando você sente mais, mas quando você decide diferente. Então agora, sem formalidade, sem tentar encontrar palavras perfeitas, apenas com sinceridade, comece a se posicionar diante de Deus aí onde você está, reconhecendo que você não quer mais viver uma fé baseada em momentos isolados, que você não quer mais depender de emoções para se sentir conectado, que você não quer mais ignorar aquilo que já percebeu tantas vezes, mas quer viver de forma contínua, consciente e alinhada com a presença do Espírito Santo todos os dias da sua vida, nas decisões simples, nos pensamentos internos, nas reações silenciosas, nas escolhas que ninguém vê, mas que definem quem você está se tornando. Enquanto você faz isso, entenda algo que vai acompanhar você a partir de agora. Essa não é uma decisão que termina aqui, é uma decisão que começa aqui, porque tudo o que foi construído precisa ser sustentado no seu dia a dia, nas pequenas pausas que você vai criar, na forma como você vai desacelerar internamente, na maneira como você vai começar a perceber antes de agir, na disposição que você vai ter de responder aos direcionamentos, mesmo que sutis, mesmo que simples, mesmo que pareçam pequenos, porque são exatamente essas pequenas respostas que constroem uma vida inteira de sensibilidade espiritual.
E com o tempo, algo começa a acontecer de forma natural, progressiva e real. Você começa a perceber mais, começa a discernir melhor, começa a sentir uma paz que não depende das circunstâncias, começa a ter clareza em decisões que antes pareciam confusas, começa a viver com uma sensação constante de que não está sozinho, não porque algo externo mudou, mas porque internamente você está conectado de forma diferente. E isso traz estabilidade, isso traz segurança, isso traz direção. Então, um dia, você vai perceber que aquilo que antes você tentava invocar se tornou algo que você carrega, que a presença que antes parecia distante se tornou algo familiar, que a conexão que antes era ocasional se tornou contínua. E nesse momento você entende, de forma definitiva, que o Espírito Santo nunca esteve longe, nunca esteve ausente, nunca deixou de estar presente. Apenas esperava que você aprendesse a perceber, a responder e a viver alinhado. E é exatamente isso que você começou agora. E quando isso se torna real, tudo muda.